Bom dia, gente. Bom dia. Primeiramente, desculpem o atraso ali, pequenas intempéries técnicas que a gente já resolveu. Acho que estamos agora todo mundo certinho para a gente começar. Muito obrigado pela presença de todos, né? Quem está ouvindo a gente aí de todo o Brasil. É um evento que a gente está fazendo aqui, um bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, descontraído, né? A ideia é que a gente faça aqui uma troca de ideias, de experiências, né? No nosso dia a dia e, de alguma forma, isso agregue vocês, né? Agregue no dia a dia do trabalho de vocês, de como é que as empresas estão amadurecendo, né? O assunto. A gente vai falar hoje aqui do relatório, né? Do State of DevOps. É um relatório bastante conhecido no mercado. A gente vai destrinchar um pouquinho do relatório, contar os insights desse ano, e a ideia também é, é conectar isso com o que a gente vivencia nos nossos clientes, o que a gente vê de boas práticas, como é que as empresas estão buscando a eficiência, né, que é a palavra do momento que a gente vê no mercado, todo mundo buscando eficiência, se tornar, conseguir fazer mais por menos, conseguir alavancar tecnologia como um acelerador ali de negócio. Então, é isso, gente. É para ser divertido, é para a gente trocar uma ideia aqui. E comigo, né, não dá para fazer isso sozinho. Chamei aqui, convidei aqui 3 feras de tecnologia que a gente tem aqui na CIT. Somados aqui, a gente tem bons anos de firma, né? E dar um espaço aqui para o pessoal se apresentar. Acho que só antes de eu passar a bola, eu já estava me esquecendo aqui, fazer minha autodescrição. Eu sou o Gustavo Concon, sou branco, cabelos castanhos, estou de calça jeans, estou de camiseta preta, tênis azul, e passo a bola aqui para a Daiane, né, Dai? Se apresenta aí. Bom dia, pessoal. Eu sou a Dai, sou uma executiva de tecnologia aqui na CIT. Prazer estar aqui com você, Concon. Eu sou uma mulher branca, cabelo enrolado, à altura do ombro, mais ou menos. Tenho olhos castanhos. Estou usando uma calça jeans, uma camiseta branca e, por cima da camiseta, estou usando uma camisa azul. Muito prazer, pessoal. Espero que seja muito divertido. Obrigado por estar aqui com vocês. Marcão. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos, sou um dos executivos de tecnologia aqui da CIT também. Acho que vai ser um papo bem legal para a gente contar um pouco de como a gente tem vivenciado essa conexão com o relatório do DevOps, essa busca por eficiência. Eu sou também um homem branco, cabelo castanho, estou meio no look padrão aqui, calça jeans, camiseta preta, diferencia por uma camisa xadrez por cima. E Cledson. Oh, bom dia, pessoal. Prazer aí estar com vocês que estão assistindo a gente, com esse conjunto de, mais do que feras de tecnologia, grandes amigos aqui também. Tenho expectativas muito legais desse papo, né? Toda vez que a gente se une para falar sobre assunto, a gente aprende bastante, a gente gera uma energia legal aí. Eu espero que essa boa energia que está aqui nesse palco, ela seja bem transmitida para vocês. Eu sou executivo de tecnologia também, né? Estou na CIT há 7 anos. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho pele branca, cabelo longo, preto, longo na altura dos ombros aí, barba preta também. Como o Marcão bem disse, look padrão aqui de camiseta preta, calça jeans e tênis preto. Vamos começar? Show de bola, gente. Bom, acho que, como o próprio nome da live, né, traz aí, a gente vai discutir sobre o report, né, o State of DevOps e seus desafios no dia a dia. E para a gente aquecer, Marcão, o que é o report, o que ele traz aí o State of DevOps, né, o que ele traz esse ano, né, de diferença, como é que funciona esse relatório para a galera que tem menos vivência com isso, conhecer um pouco do que a gente vai falar aqui. Legal, Concon. Acho que assim, quando a gente fala do State of DevOps, ele está há muito tempo aí já na literatura, tem sido uma grande referência no geral. Ele surge da iniciativa, né, de quando começou a ser cunhado o termo de DevOps, então com a literatura referência lá com o Phoenix Project, o Accelerate, são 2 livros muito interessantes, inclusive para quem não leu, eu recomendo. Tem até um spin-off que é o Unicorn Project, uma visão de engenharia do Phoenix Project, que é bem legal. E acho que o principal objetivo deles era conseguir entender, né, no mercado de tecnologia, o que de fato difere empresas que estão
acelerando, estão conseguindo gerar velocidade, eficiência, estão conseguindo se postar de forma diferente, construir resultados diferentes das demais. Então, eles fizeram um trabalho de tentar identificar quais são os grandes indicadores que movimentam esse mercado, né, o que traz essa percepção, e nisso estabelece o termo dos Fork Metrics, que já é bem estabelecido no mercado, a gente pode falar um pouquinho mais deles para frente, e principalmente começa a trazer uma classificação dos times com base nesses indicadores, então deixa de ser só uma percepção e passa a ser, de fato, algo mensurável que a gente consegue materializar. E dentro eles começam a conectar, inclusive, quais práticas que são referências de empresas que têm esse sucesso de indicadores ou não, para pavimentar esse caminho de transformação como um todo geral. Acho que, num resumo bem curto aqui, para a gente deixar bastante para troca, é isso. Massa. E eu acho que o relatório traz uma visão, né, um assunto que é bem relevante, que o mercado também tem adotado bastante, que é o conceito das Fork Metrics, né, Dai? O que são as Fork Metrics? Agora são 5, né? Eles adicionaram mais uma aqui no relatório. E o que são essas métricas e por que elas são tão relevantes assim? Bom, até o ano passado eles estavam usando o Fork Metrics, esse ano surgiu uma quinta métrica de confiabilidade, né, para medir a eficiência operacional. Mas tem 3 métricas técnicas, que é o Mean Time to Recover, o Lead Time, a frequência de deploy e também o fail rate, né, quantidade de fail rates, significam que elas nos ajudam a entender como é que está a nossa maturidade de DevOps e conseguir entender como que está a performance de delivery desse time. Se eu tiver essas métricas boas, né, significa que o meu time ele tem um ambiente, a gente proporcionou um ambiente operacional para que esses times possam reagir rapidamente, para que eles consigam colocar código em produção com confiança, com uma frequência legal, que a gente coloque essas coisas em produção e tenha um baixo percentual de falhas, que a gente faça isso, que se eu precisar reagir a um problema que aconteceu em produção, eu consiga reagir rapidamente. Eles ajudam a medir a performance desse time. E a gente observou no relatório que os times que têm uma performance melhor, eles implementam algumas capabilities, né, algumas técnicas de DevOps, algumas práticas, e a gente consegue medir e acompanhar através das Fork Metrics que a gente consegue observar. A quinta métrica de confiabilidade, ela entra mais na linha de entender o que eu estou impactando o meu usuário final, né? Porque não basta o meu serviço ele estar disponível, eu preciso entender se a performance desse serviço ela está legal e que experiência que eu estou trazendo para esse meu cliente, né? Se o meu cliente está sendo impactado e eu consigo observar isso através se eu tenho um serviço confiável através dessa métrica também. Eu gosto do jeito que o relatório do ano passado trouxe, né, que se você tem um pedaço que é sobre priorizar backlog de negócio com valor, né, e esse é um pedaço que está mais conectado com o conhecimento de negócio, as áreas de negócio, etc. Você tem uma máquina, né, de velocidade e estabilidade que, dado que eu tenho boas hipóteses, eu consigo colher, né, tirar proveito disso, e aí essa tradução, se eu tenho uma máquina de performance, é o que as Fork Metrics buscam, né, trazer, que conectam 2 métricas de velocidade, que é o Lead Time for Changes, ou seja, entre o commit do desenvolvimento, do desenvolvedor, até esse código estar em produção, né, com qualidade, qual o tempo, a duração que isso leva, a frequência de deploys, né, porque quanto mais frequentes eu faço deploys, mais eu estou conectado com a possibilidade de testar hipóteses, de pivotar rápido, de aprender mais rápido sobre o fluxo, e na perspectiva de estabilidade, que é o Mean Time to Recover, ou seja, problemas acontecem, shit happens, né, e dado que isso aconteceu, qual a minha capacidade de reação, de reagir rápido sobre esse problema, né? E o Change Failure Rate se eu estou aumentando a velocidade lá, e aumentando a frequência de deploy, eu estou ferindo mais a produção com mais frequência, então vamos medir qual percentual de deploys que eu faço em produção que tem qualidade, né, que não falham, né? Então a métrica o bacana que eles comentam é que a dificuldade de achar indicadores para dificultar o gaming, né? Para que, dependendo do indicador que você põe numa operação, as pessoas se comportam baseado no indicador, né?
e isso gera comportamentos inesperados, né? Então, pô, são indicadores que eles foram amadurecendo e sempre pensando, poxa, como é que a gente cria indicadores aqui que mesmo que os times queiram jogar para saírem bem nos indicadores, isso seja benéfico, né? E não só um pensamento local ali no indicador. Então, é criar essa tensão saudável entre velocidade e estabilidade, que é o nome do jogo e é o que o mercado vem reconhecendo isso como algo interessante mesmo para medir performance de tecnologia, né? Sim, eu gostei do ponto que você levantou. Até recentemente, num papo que eu tive com um cliente potencial, eu usei essa analogia, né? A capacidade de você gerar um backlog priorizado da maneira correta, que entrega mais valor, é como o volante do carro, né? Você diz aonde o seu produto vai para você chegar onde o objetivo da sua companhia quer que você esteja, né? Forkmetrics tem que fazer parte do nosso indicador e ele é o nosso pedal de aceleração, né? Então, se você tem um pedal de aceleração e você está dirigindo para o lado certo, você vai chegar no seu destino mais rápido. E eu acho que é um pouco sobre isso, né? A maturidade, ela conversa um pouco sobre o tempo que você leva para atingir os objetivos, né? E pegando essa analogia do carro, Cledson, acho que tem um ponto legal que talvez a quinta métrica de confiabilidade, quando a gente começa a falar do cliente, igual a Dai trouxe, começa a ser o nosso Waze, né? Será que eu estou indo para o caminho certo ou se eu estou botando o pé no acelerador Legal. sem direção nenhuma, né? Acho que esse passa a ser um ponto a mais de trazer, porque não é mais só sobre sair de um cenário onde tecnologia era um gargalo, que acho que foi quando começou essa transformação digital como um todo. Então, hoje ela tem velocidade, mas será que ela tem velocidade para fazer o que é certo? Acho que essa quinta métrica traz um pouco desse racional. E as duas coisas, elas se conectam, né? Porque não adianta eu ter o Waze se eu não tiver o carro para chegar até lá, né? Então, não adianta eu ter como que eu vou ter confiabilidade se eu não tiver serviços disponíveis, né? Então, está tudo conectado. Boa. E tem uma coisa que eu gosto bastante também nesse framework, né, que acabou virando um framework, né, esse relatório que desde 2014 eles fazem esses reportes, ano a ano vão soltando, né, as novidades. E eu acho que é um negócio super interessante que eles classificam operações em níveis de performance, né? Então, tem as low performer, medium performer, high performer e eles chamam de elite performers, baseado nos clusters estatísticos, né, dos respondentes ali, eles enquadram essas classificações. E o bacana é que uma coisa que me impressiona bastante, né, que é as empresas, as operações que são elite, elas fazem aquele tempo do commit até a entrada em produção com qualidade, ele leva menos de 1 hora, né? Então, assim, é bem impressionante. É algo que, normalmente, né, a gente vivencia aqui na indústria de tecnologia, essa métrica é medida em semanas, né? Então, times, não é nada incomum, operações aí que levam 60 dias, né, mais de um mês, por exemplo, para fazer esse período, né? Depois que eu terminei de desenvolver, o tempo que eu levo para ativar essa feature em produção, ser em mais de um mês. E essas empresas, essa evolução, né, essa maturidade, traz a performance de fazer em menos de 1 hora, né, o que é, cara, possível com muita automação, muito gate de qualidade no processo de desenvolvimento, né, muito shift left de tudo, de segurança, de qualidade, de requisito não funcional, né, para que isso seja possível. E algo interessante que eu vi que esse ano aconteceu também é que o volume de empresas, né, classificados como Elite Performance, na verdade, esse cluster Elite, ele sumiu esse ano. Né, ele enquadrou no nível High, Medium e Low, né, e esse cluster de empresas Elite, ele caiu. E qual é a hipótese que você entende disso aí, Cledson? Cara, eu acho que, para quem já está acostumado com relatório, esse talvez tenha sido o primeiro susto de cair da cadeira, né? Porque são 8 anos, são 8 relatórios aí, essa divisão em 4 níveis, ela meio que se tornou um padrão na nossa cabeça, né? A gente gosta de tradições, né? Cultura do ser humano. Na verdade, a explicação que eles dão para a queda do nível de elite, ela é menos romântica do que possa parecer, né? A questão é que a pesquisa ela divide nesses clusters baseado no tipo de resposta que os respondentes enviam para eles, né? E olhando a amostragem, né, dessas respostas e o nível de maturidade que cada respondente tinha, eles identificaram 3 pelotões que eram estatisticamente
relevantes, em vez dos tradicionais 4, né? Então, até para ajuda na didática, aí, eles acabaram dividindo em 3 grandes grupos. Eu acho que a figura geral, né, independente dessa quebra ter sido feita numericamente diferente, aí, o que eles dizem é que, comparativamente, o low performer desse relatório atual, ele desempenha melhor do que o low performer do relatório anterior. Ou seja, a gente tem o piso subindo aí, né? O piso de atuação sendo um piso mais maduro. E o high performer desse ano, ele tem uma performance entre o high performer do ano passado e o elite do ano passado, né? Então, é mais uma questão de representação do que propriamente o fato de que os elites não existem mais, né? No jogo, no overall, a maturidade vem crescendo no mercado. E acho que tem um lance legal, quando a gente fala de 8 anos do report, há 8 anos atrás, tinham muitas coisas que elas eram muito disruptivas, né? Começar a falar de DevOps, de infra como código, automação como um todo. E essas práticas acabaram se tornando um certo commodity, né? Hoje em dia, dificilmente você vê um time de tecnologia sem ter essas práticas instaladas. Talvez tenha um grande desafio quando a gente fala de eficiência, que a Corex escala, né, como um todo, mas isso trouxe as empresas até e os times como um grupo meio mediano, né? Poxa, eu tenho essas práticas, eu tenho cloud, eu tenho automação, tanto que nos low performers, um dos grandes indicadores é a adoção de cloud, seja ela privada ou pública, o que mostra até uma questão de, talvez está até numa fase antes, né? Poxa, eu ainda nem comecei a entrar nessa discussão. Tem uma mudança de, talvez a gente está entrando num commodity, está faltando a próxima disrupção para voltar a ter cluster elite. Legal, Marcão. E esse ponto que você colocou, cara, ele é bem representado na divisão dos clusters, porque hoje, se a gente pegar o cluster medium, ele representa 69% dos respondentes, né? Então, isso evidencia um pouco do que o Marcão falou, da facilidade que a gente tem de recursos para sair do V0, né? Mas eles até citam uma questão de pandemia, né? Na pandemia surgiu muito serviço digital, a mudança do time se relacionar e compartilhar conhecimento mudou, e talvez a junção dessas duas coisas não deu o tempo de maturação necessário para que eu crie, de fato, os elites que são os diferenciados, né? Os que estão na ponta abrindo caminhos diferentes, né? Eu ia comentar, pegando o gancho que vocês falaram, a gente vem passando por transformações digitais, né? O Marcão comentou aí do uso de cloud. Eu acho que hoje é cada vez mais comum o uso de cloud. Se a gente pegar, o próprio relatório fala que do ano passado para cá, a gente cresceu 25% relacionado ao ano passado à adoção de cloud. E uma das coisas que eles colocam como drivers de performance organizacional é justamente essa adoção de cloud, né? Que as empresas que utilizam clouds privadas, públicas, multi-cloud, elas têm um potencial de melhor performance organizacional, pelo menos de 1,7 vezes mais do que as que não têm. E é interessante que até o ano passado, a gente já tinha muitas empresas indo para clouds híbridas, multi-clouds, mas a gente teve um aumento do ano passado para cá em torno de 25%. E tem é um acelerador, porque a cloud ela já te promove um serviço as a service, já vem algumas coisas mais como aceleradores, né? Então eu consigo escalar os meus serviços mais facilmente. Os serviços que eu subo, eles já nascem com uma métrica e eles influenciam até o pilar de segurança, né? Que você percebe que as empresas que utilizam cloud, elas também implementam mais práticas de segurança, porque o próprio provedor cloud ele influencia essas práticas, eles já têm componentes que são mais fáceis de plugar e eu consigo entregar um software com maior qualidade, né? Cloud é desenhada para esse tipo de performance, né? Então, ajuda bastante. Agora, além de cloud, né, Dai, tem uma série de práticas aí que a gente precisa fazer, implementar nas operações dos times que estão desenvolvendo software para que seja possível esse nível de velocidade, por exemplo, né, em menos de 1 hora esse código está em produção. E o relatório traz uma visão disso, né? Como é que é? Quais são essas práticas? O que a gente precisa fazer no dia a dia para efetivamente chegar nesse tipo de resultado? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa analisar cada contexto, cada equipe, entender quais são os pontos fortes,
quais são os processos que existem, mas existem ali 27 práticas de DevOps que eles recomendam. A gente precisa entender cada contexto para ver qual implementar, mas é perceptível que os times de alta performance eles têm lá um continuous integration, têm uma entrega contínua, eles têm um controle de versão, eles têm uma arquitetura que ela é menos acoplada, né? Tudo isso permite com que eu consiga entregar software mais rápido e com qualidade em produção. Bacana. E isso afeta muito falei de velocidade, e a questão da confiabilidade tem também um insight bem interessante sobre o que vem trazendo confiabilidade para essas operações, né? Disciplinas que o mercado vem adotando, né, Marcão? Então, acho que tem uma conexão grande com... A gente conseguiu tirar um pouco da trava de tecnologia, conseguiu gerar velocidade, mas se você pegar até o reporte do Dora, tem outras coisas que vêm junto, né? Existe uma mudança cultural de um modelo de projeto para produto, onde a gente tem times muito mais conectados com o resultado final e menos em ser só uma grande máquina de moer código e colocar código em produção. A gente vê uma visão cada vez mais forte de data-driven nas operações e vai de ponta a ponta, né? Então, é o data-driven de tecnologia, poxa, de eu ter uma observabilidade bacana, saber o que está rolando. É o data-driven de comportamento do cliente dentro das ferramentas, do usuário. É o data-driven do negócio. Então, parece que tem uma série de conexões que estão sendo trazidas e o reliability ele entra muito nisso, que é, no final do dia, estou conseguindo gerar o valor que eu me propus a gerar ou eu estou só aqui entregando mais um código em produção, né? Inclusive, eles colocam um termo legal no report desse ano, que você pode ter até uma bela velocidade de engenharia, que acho que é principalmente o que os Fork Metrics medem, mas se a sua performance organizacional não acompanhar essa velocidade, você passa a só gerar um monte de código que não tem utilidade. Então, tem uma soma, assim, de fato de começar a transformar talvez todo esse investimento que a gente vem fazendo em tecnologia em resultado, né? A gente passou por uma onda de, vamos dizer assim, de volume de dinheiro e investimento sobrando, com um monte de empresas escalando, startups acelerando esse movimento como um todo, e agora a gente está no momento de mostrar que esse investimento traz retorno para a mesa. E tem mais práticas que vão além do técnico para somar. É fazer certo a coisa, com velocidade, confiabilidade, mas também tem que fazer a coisa certa, né? Porque senão... Tem que ter qualidade, né? A gente também está num momento de inversão de comportamento quando eu falo de qualidade. Não é mais sobre a quantidade de features que eu coloco em produção, porque eu posso estar colocando coisas em produção que são boas, mas podem ser ruins também. Mas o resultado de negócio que essas features elas estão gerando, né? Essas funcionalidades. E isso soma com um ponto que você trouxe, Dai, que é a questão de avaliar contextos, né? Acho que, talvez até voltando lá no ponto dos clusters dos médios, né? A gente passou numa visão de trazer práticas para a mesa. Então, todo mundo buscou trazer cloud, arquitetura desacoplada, automação, uma série de coisas. Mas, no final do dia, será que aquilo faz sentido naquele contexto? Será que gera valor? Né? E isso gera até anomalias no report, assim, já pegando um tema polêmico aqui. Se estiver deturpando o papo, vocês me falam. Mas um sintoma que eles pegaram interessante nesse sentido é que times que trabalham com arquitetura de baixo acoplamento tendem a ter taxas de burnout maiores, o que soa estranho, né? Porque quando a gente olha para os princípios de ter baixo acoplamento, é de fato ter autonomia dos times, conexão. E acho que vem essa visão do contexto. Será que eu estou usando baixo acoplamento no lugar certo e do jeito certo? Que esta é uma pergunta para todo mundo aqui, né? A gente vê muita discussão sobre microserviços, sobre uma série de estruturas para reduzir o acoplamento, mas será que todos os lugares estão trazendo da forma correta ou a gente está só trazendo a prática, né, para a mesa sem o contexto e o contorno do que a gente quer estabelecer? Eu acho que talvez a gente esteja no pêndulo da modularização, né, de software, porque antes era tudo acoplado, isso travava a velocidade, capacidade, adaptabilidade para negócio, e aí o mercado foi para o outro extremo, né? Tudo muito desacoplado, 430 microserviços para entregar 3 features em produção, e isso naturalmente traz uma complexidade de gestão, de infraestrutura, de monitoramento absurda, né? Então, acho que talvez agora seja a jornada de encontrar o equilíbrio para que busque, né, se encontre adaptabilidade, mas com essa complexidade minimamente gerenciável. Sim. Né? Não, e no fim das contas, esse é uma das grandes complexidades de jogar o jogo da eficiência digital, né? Porque, no fim das contas, se você está olhando a questão da eficiência digital de uma maneira mais ampla, você
é o diretor de tecnologia de uma empresa, você vai querer ter, na máxima escala, os times de elite trabalhando para você, porque, de fato, isso vai trazer velocidade, isso vai refletir em eficiência, que vai refletir ou em ganho financeiro ou em fazer mais com menos, né? E essa deveria ser a preocupação de um diretor de tecnologia. Mas, no dia a dia, na operação, a preocupação é muito sobre como eu aplico esses conceitos dentro do meu contexto. Eu acho que esse sinal que você mencionou aí, Marcão, vem muito do conceito da arquitetura desacoplada, utilizada em escala, mas sem o tático operando ali para transformar esse conhecimento individual em algo que seja benéfico para a estratégia. Então, como que eu trago esse conhecimento que veio da ponta, mas organizo esse conhecimento para dar uma camada não só de conhecimento técnico para ele, mas uma camada contextual que me ajuda a conectar com o estratégico. E isso a gente vai fazer o tempo todo, a cada novo aprendizado que a gente tiver, né? E evitar o movimento pendular, né? Acho que na mesma visão com o trouxe da adoção de desacoplamento, se a gente olha o movimento de tecnologia, ele foi pendular, né? Ele era um movimento que ele era todo centralizado, numa grande área de tecnologia que respondia por tudo, e ele teve uma pulverização grande para áreas de negócio, para todo mundo ter o controle. Mas falta o movimento do meio termo, que é na busca por velocidade, e acho que todo mundo aqui já se identificou nesse contexto, o desafio de governança do parque de tecnologia cresceu absurdamente, assim, de forma exponencial. Exato. O que você encontra em contextos, e não é novidade para ninguém acho que está ouvindo, nem aqui, de soluções duplicadas e triplicadas por uma questão de preciso ter velocidade, tem gerado um overhead assim, de governança, de manutenção grande. Então, tem um desafio mesmo. Como é que a gente traz esse meio termo, né, de trazer para a solução que faz sentido, que ela para em pé estrategicamente, que ela gera velocidade, mas ela não vira só velocidade a qualquer custo. Isso me lembrou aqui, tem uma literatura muito interessante também, outra recomendação aqui, que é o livro do Team Topologies, né? Acho que os autores ali conseguiram capturar muito bem um jeito de explicar, né, as estruturas de times, as topologias de times que conseguem trazer esse equilíbrio, né? Porque como é que você lida mesmo com essa complexidade tecnológica que a gente vive hoje, sem tirar o foco do time de desenvolvimento que precisa focar em negócio, precisa focar na linha de código que gera valor para negócio e não nas milhares de tecnologias e etc. que estão por trás de tudo aquilo. E aí ele divide, né, em 4 topologias de times. Né, eles falam que você tem os squads, né, os times string aligned, ou seja, times que estão entregando features de negócio, que estão trabalhando com foco, né, objetivo no impacto de negócio. Você tem os times enabling, que estão levando esses times às maturidades, implantando novas capacidades técnicas, levando para eles novas ferramentas para que eles cada vez entreguem mais velocidade de negócio, né, mais poder ali de negócio. Só que esses times, né, eles não, se a gente não tiver alguma coisa mais central para dar essa governança daqui a pouco você tem 4 licenças do mesmo tipo de banco de dados na empresa, porque cada área está usando diferente, ou você tem 200 soluções para resolver o mesmo problema, e aí você perde muita eficiência, né? Porque aí você está pagando muito custo duplicado, triplicado. E aí os times de plataforma que ele explica ali são os times que constroem as grandes prateleiras, né, de capacidades técnicas para a empresa, entregando autosserviço, né? Então, se eu estou aqui uma série de capabilities técnicas numa prateleira de serviço, você precisa subir um microserviço, rodar esse script aqui, você vai ter a infraestrutura que já é na cloud que eu projetei, na arquitetura de referência da minha companhia, já com as vulnerabilidades de segurança aplicadas, né? Então, isso reduz drasticamente, ou seja, descentraliza, mantendo a governança dentro da plataforma por meio dessas interfaces, né? Dessas APIs aí de automação que acontecem. Talvez um termo que apresente bem essa preocupação é a questão de como eu tenho uma autonomia missionada, né? E o fato de eu ter uma topologia de time adequada para o tipo de desafio que vem à frente ajuda a criar esses guardrails aí que
no qual você dá liberdade para o time, você dá liberdade de experimentação, você vai usar a tecnologia mais apropriada, mas você tem uma missão muito bem definida, né, dentro de um contexto maior, que é o contexto tático e estratégico da companhia. Muito bom. Tem mais um assunto que eu acho que é super bacana do relatório que eu queria pôr aqui na discussão, que apareceu pela primeira vez com força esse ano, que é o assunto do Supply Chain Security, né? Como é que a gente traz segurança dentro do fluxo de desenvolvimento, processo de desenvolvimento, na cadeia, né, de dependências que as aplicações possuem. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar dos cases recentes, aí, o caso Log4j, né, que é um dos frameworks mais usados dentro da stack Java, e esse framework tinha uma vulnerabilidade super crítica, né, que dava acesso às máquinas ali para os invasores, e é um tipo de framework que eu acho que 99% das aplicações Java tem, né? Isso está lá nas dependências. Então, como é que esse assunto ganhou relevância, né? E agora também, com cybercrimes aumentando drasticamente, também virou foco, né? Não é um assunto novo, mas acho que agora ele ganhou o holofote de como é que as empresas estão amadurecendo esse tipo de coisa, né? E o que mais que o relatório traz, Clécio? Legal. Cara, concordo contigo, a adição desse tema no relatório ela é super bem-vinda, né? Assim, segurança está há muito tempo na prateleira das preocupações, né, cara? E a gente tem que aprender como individualmente as companhias estão trabalhando esse tema e cooperar e avançar, né? Então, é um grande passo nesse sentido. Além de gostar do fato do tema ter chegado ao relatório, eu gostei da maneira como o tema chegou no relatório, né? Eles para levar as perguntas para as empresas, eles utilizaram 2 frameworks diferentes de segurança. Um mais focado em supply chain, como você colocou, né, o SALSA, e um outro de segurança mais tradicional, o SSDF, né, que mais focado no como a empresa trata a segurança, como os requerimentos surgem, como o time implementa esses requerimentos e como ele reage a incidentes de segurança, né. Na figura geral, o que o relatório diz, e existe até uma certa surpresa quando ele apresenta isso, é que a maior parte das empresas, mais de 60%, na casa de 70% das empresas, eles entendem que segurança já está no jogo do desenvolvimento, existe essa preocupação e o tema ele já está sendo trabalhado. O que as empresas não têm uma certeza em afirmar é qual é a completude dessa exposição que eles têm. Então, existe aí uma figura, um cenário, vamos dizer, genérico no mercado de que existe bastante trabalho a ser feito ainda, né? Tem alguns pontos que o relatório traz também que eu acho legal de enfatizar, que acabam tocando outras áreas que a gente comentou aqui, né? Por exemplo, um dos pontos que ele coloca é que quando uma empresa de tecnologia ela começa a tratar a segurança de forma descentralizada, ou seja, a segurança passa a ser um aspecto que os times trabalham de forma incremental ali no seu desenvolvimento e não por uma área centralizada que toma conta de tudo, isso faz com que soluções que nasçam desacopladas permaneçam desacopladas por mais tempo, né? E essa é uma característica super importante para que a gente consiga manter as outras fork metrics também rodando bem, né? Um outro ponto que eles colocam, na verdade 2, que eles entendem que são capacidades auxiliares que vão ajudar a acelerar o desenvolvimento da capability de segurança, diz respeito ao que a Dai colocou, né, da adoção de cloud, adoção de DevOps, é super importante aí para você conseguir acelerar a implementação de processos de validação de segurança a cada fase do supply chain, né, do commit do código até a entrada em produção. E um outro ponto que é a cultura organizacional. Empresas que têm uma cultura organizacional mais sadia implantam segurança de uma maneira mais fácil, e é até um pouco fácil de entender, né? Numa empresa com uma cultura organizacional mais livre de cooperação, o desenvolvedor ele se sente mais à vontade de apontar vulnerabilidades no código que ele está gerando, né? Então, tudo isso faz parte da roda que faz a segurança ser implantada de maneira mais rápida. E, no fim das contas, complementando essa questão da empresa com uma boa cultura operacional, vem uma questão
de relacionamento de índices de burnout em relação a empresas maduras em práticas de prevenção de segurança em momentos de codificação, né? Então, quanto mais maduro você está no desenvolvimento dessas práticas e quanto mais cedo você identifica e resolve esses problemas, menor o índice de burnout do seu time, que também é um negócio que a gente consegue correlacionar, né? Quem, infelizmente, já passou por um cenário de identificação de problemas de segurança em produção sabe o quanto isso é estressante, quanto isso é traumático e o impacto que isso pode gerar no negócio, né? Muito bom. Eu acho que todos esses elementos, essas disciplinas, elas tratam, né, de eficiência, né? No fundo, por trás está como é que eu torno a minha TI mais eficiente, né, a área de tecnologia. E eu queria trazer alguns números aqui, né? A gente tem vivenciado um pouco dessa jornada, né, com os nossos clientes aqui de levar essa maturidade. E a gente tem visto, né, contextos que avançam nessa maturidade, né, que a gente poderia classificar como os elite performers, né, pensando ali no relatório, são contextos que trazem números de 10 vezes mais qualidade, né, trazem 36 vezes menos downtime, né, o custo de downtime, que é o tempo que a aplicação fica fora, e isso impacta financeiramente, né, a empresa. Então, é na hora de 36 vezes menor. O time to market acelera 4 vezes, né? Tendo lead times ali de ponta a ponta na casa de 30 dias, enquanto normalmente a gente vê 120, 150 dias entre uma ideia até a entrada dela em produção. E também isso reduz muito a carga de gestão, né? Porque as empresas low performers, são mais burocráticas, né? Você precisa, qualquer implantação em produção é um evento, né? Você tem que abrir 200 mil formulários ali de preenchimento, informação, e passa pela área de segurança, passa pela área de operações, né? Então, isso tudo traz bastante complexidade, carga de gestão nos contextos, e lugares onde o nível de automação é muito alto, a gente vê redução de até 30% nessa carga de gestão, com mais coding, né? A gente consegue pôr mais coding nos times de desenvolvimento, e isso significa acelerar, produzir mais código de qualidade, é o efetivamente fazer mais por menos, né? Então, a gente gosta bastante, vê a importância desses estudos e dessa maturidade da indústria, justamente porque isso impacta diretamente na eficiência geral da companhia, né? E quando você coloca isso, como eu fico pensando, né? Às vezes a gente está sempre falando muito de engenharia, muito de coisas técnicas, mas isso impacta totalmente o negócio, né? Eu lembro de um cliente que eu participei, que eu atuei junto com eles, e que eles tinham um problema que eles não conseguiam reagir rapidamente às demandas do mercado. Então, às vezes, eles tinham, para ele colocar uma mudança em produção, alguma coisa que fosse pequena, ele levava pelo menos ali 1 mês para colocar isso em produção. E, às vezes, os concorrentes eles estavam colocando campanhas novas, estavam ativando coisas novas em produção, e a área de marketing, a área de negócio deles tinham ideias que poderiam combater ou ter uma concorrência mais justa, né? E a ideia era concebida rápido, mas para eu colocar esse código em produção, eu levava 14, 15 dias, mesmo que fosse uma mudança simples. Aí você já perdeu o timing, né, do momento certo de colocar isso em produção, de ativar isso. E para conseguir gerar esse desbloqueio para o negócio, destravar o negócio, é fundamental a gente ter um ambiente, uma operação que ela esteja pronta para reagir dessa forma. E aí é sobre lead time, é sobre como minha arquitetura está pronta, quais as capabilities que eu implementei para conseguir estar pronto e reagir no tempo certo. Ou seja, né, o mercado está avançando, está amadurecendo, quem não seguir tem o risco aí de ficar para trás e perder mercado, né, perder time to market. E agora, como é que, né, como executivos de tecnologia, né, as lideranças de tecnologia das empresas, como é que elas conseguem começar esse processo ou acelerar esse processo de adoção, né, dessa maturidade toda? Quais são as dicas aí que a gente pode passar para o pessoal, os aprendizados que a gente já teve sobre o assunto, que ajudam nesse movimento aí, Marcão? Cara, eu acho que tem alguns pontos. Assim, uma coisa que a gente aprendeu, que a gente faz muito, aí falando da CIT, é gerar exemplos em lugares, né? Eu acho que dificilmente
existe um movimento que ele é 0 ou 1, que do dia para a noite a gente transforma uma empresa. Então, a gente precisa escolher contextos onde a gente consegue começar a aplicar práticas diferentes e começar a gerar isso de forma distinta. Só que não pode ser também aquele contexto totalmente isolado, né, que não gera valor no final do dia. Pouca relevância, talvez, né? Então, aquele contexto onde é fácil, lá eu vou mexer porque já está desacoplado, é só mudar as práticas, né? Tem que ser algo que gere relevância, acho que uma boa palavra, para a gente começar a trabalhar. E aí você entra com a aplicação de práticas que elas ajudam a dar resultado num curto prazo, né? Então, a gente pode falar de práticas de automação, a gente não precisa automatizar tudo do dia para a noite, mas para quem sai do zero, você tem um CI, depois você evolui, né, para uma visão de CD como um todo, depois você entra com infra como código, não precisa ser algo na partida, um mínimo de automação de teste para reduzir os ciclos de deploy. Eu acho que tem práticas que a gente consegue ir colocando de forma incremental e que elas geram valor até num curto prazo. Por exemplo, coisas que a gente já fez em lugares, você chega, né, tem todo um processo estabelecido de Gmood, toda a complexidade, eu demoro 30, 60 dias para colocar um código em produção. A partir de um princípio de adotar um mecanismo de release toggle nas suas entregas, e você está em toda a Gmood colocando um código, já é uma mudança, já é uma quebra de deploy e release, já é uma forma de você estar presente em todo momento. Sem mexer em processo ainda. Né? Sem mexer em processo, porque acho que a movimentação do processo ela é complexa, né? Ela tende a ser. E tem essas coisas de curto prazo, mas acho que pegando até, conectando com o relatório do DevOps, do State of DevOps como um todo, tem coisas que, na escala, eles são mais lentas a adoção. Né? Quando a gente fala de SRE, por exemplo, esse é um indicador que eles mostram que ele tem uma curva de demora para se gerar valor, mas ele gera depois, porque são práticas que dependem da escala. Então, acho que tem coisas que são bem imediatas, que a gente consegue começar a fazer no dia zero, que depende menos de processo, depende mais de trazer para dentro do time práticas e começar a rodar. Mas é super importante gerar relevância, gerar cases para que isso ganhe atratividade, a gente consiga escalar dentro da companhia e traga essas práticas de suporte, team topologies, SREs, uma série de coisas que elas levam mais tempo de adoção, mas elas vão garantir que isso se torne sustentável na escala. Legal. O Marcão, queria colocar uma visão que acho que complementa um pouco o ponto aí, né? O que eu costumo falar, cara, bom, hoje é quinta-feira, na sexta a gente pode começar implantando as métricas, né? Vejo que a implantação das fork metrics em cada squad aí ajuda muito a gente a perceber aonde estamos, né? E até comunicar com as áreas de negócio ali como cada métrica pode influenciar positivamente no produto que a gente está trabalhando. Eu acho que uma grande armadilha que a gente deveria evitar é que o assunto de DevOps e o assunto de 4 métricas-chave se torne um negócio da TI. Isso é coisa do arquiteto. Quando isso se torna coisa do arquiteto, isso vira um trabalho clandestino. Né? O arquiteto vai fazer esse trabalho à noite, no final de semana. A gente tem que criar conexão, e é fácil criar essa conexão entre o benefício, o ganho que a melhoria na Fork Metric coloca na entrega do nosso produto, como que isso se tangibiliza em valor para que a gente crie um propósito único e o PDCA leve em consideração o aumento dessas métricas de Fork Metrics também. Né? E é baseado em resultado, né? Aí deixa de ser Exato. sobre percepção, e a gente fala de fato em medir essa visão. E acho que é legal até ter aceleradores que ajudam nessa visão, né? Para você conseguir capturar mais rápido. Sim. Quero falar mais sobre essa visão do impacto aqui. Só dar um recadinho, né, de quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas para a gente aí. Na transmissão a gente tem o Q&A, né? Dá para fazer direto pelo LinkedIn aí as perguntas. Podem fazer, fique à vontade que a gente prioriza, responde aqui. Então, seguem lá. E sobre visão de impacto, no fundo, né, é muito legal. A gente que é da área técnica, inclusive, ama esse pedaço, né, de, vamos botar a crista da onda de tecnologia, vamos colocar o que tem mais inovação aí no mercado. Agora, o que isso resulta no bottom line, né? Como é que isso efetivamente impacta a visão de custo das empresas, a visão de eficiência, né? E como que isso se traduz num resultado direto ali, pensando no negócio, pensando na proficiência operacional das empresas, né? Quem quer explorar um pouquinho? Assunto complexo. mas acho que tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei muito legal, assim. Não é um como, mas eu vi trocando com um CTO de uma fintech, e ele falou que
o grande desafio dele como tecnologia é como é que ele aumenta a capacidade do produto de tecnologia, mas ao mesmo tempo ele reduz a complexidade. Então eu vou colocar mais código e eu tenho que deixar menos complexo. E talvez esse seja o desafio que a gente está no momento, né? Que a gente fez o trabalho de gerar mais código. E agora, como é que eu mostro esse impacto de fato, né? A gente comentou lá sobre a questão de governança, com topologia. Quanto eu não estou gastando a mais de infra com soluções que estão lá na mesa, quanto que eu não estou gastando a mais de pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas, dando mais velocidade, dando manutenção em soluções duplicadas. Eu acho que tem uma série de caminhos, mas parece que reduzir a complexidade, de fato, é um dos desafios, assim, na minha visão. Tem uma análise que eu vi que é assim, quando 30%, se eu não me engano, das features que você coloca em produção, elas têm oportunidade ou potencial para trazer um retorno. Se eu tenho um time que ele é mais performático, teoricamente eu estou colocando mais código em produção, ativando mais features em produção. Então, o potencial de retorno para a empresa ele também é maior. Então, acho que isso também ajuda a tangibilizar, porque não parece uma métrica técnica, mas eu estou olhando para a métrica técnica, mas ela vai gerar mais potencial para o negócio. E eu acho que tem um ponto que conversa bastante com o que você colocou, Dai, que é, muitas vezes a gente pensa na tecnologia como eu coloco um machine learning para fazer uma sugestão para uma questão funcional, ou como eu coloco um acelerador para eu desenvolver mais. Mas a gente tem que pensar também no bom e velho ciclo de feedback, né, das nossas aplicações. O que eu lanço em produção, como eu impacto o cliente, como ele reage a essas features novas e como isso traz em resultado. Né? Como que a Dai falou, se eu produzo mais código, se eu estou mais produtivo, produzo mais código, eu vou gerar mais impacto no cliente. Gerando mais impacto no cliente, ele vai me gerar mais dados de feedback. Como que eu consigo, no meu mantra de automatizar tudo, melhorar a captação desses dados de feedback, tirar insight deles para que esses 30% de features que podem me trazer resultados, eu consiga, inclusive, aumentar esses índices, porque eu tenho uma disciplina data-driven para entender esses estímulos externos em relação às minhas novas versões de produto. Né? E acho que esse tem um ponto que é legal, que é assim, já faz tempo que a gente vê nessa mudança, mas ela é uma mudança complexa, que é de tecnologia não é uma área que serve uma empresa ou serve necessidade de negócio. A tecnologia é core e ela tem que ser encarada como um habilitador desse resultado de negócio. Né? Se ela vira só uma visão, a gente falou de outras disciplinas que ajudam, gestão de produto, uma série de coisas. Se você tem tecnologia só como um grande entregador de pedido, você nunca vai gerar essa velocidade, porque não está ali no seu dia a dia testar 100 coisas para 30 darem certo. Está ali no seu dia a dia fazer algo muito certo. Então, mudar esse mindset acho que é algo que ainda é um dos grandes desafios. A gente criar a tecnologia core no negócio e ele é um habilitador, ele não é o fim da cadeia. Né? Como você comentou do downtime, né? Você imagina um e-commerce numa Black Friday ficar 1 hora fora e ele não ter uma operação que ela performa bem. Para eu fazer qualquer rollback ou para identificar algum problema, eu levar 1 hora, 2. O prejuízo é enorme. Então, em vez de eu fazer isso, eu poderia pensar em habilitar algumas dessas técnicas que vão me ajudar a ser mais proativo e não reativo. E esse tempo de downtime, ele é um prejuízo para a empresa gigantesco. Né? E tem a perspectiva de custo mesmo, né? Quando a gente olha para o tamanho das estruturas de tecnologia que existem, né, nas grandes empresas, a gente vê muita sobreposição de papéis, Sim. muita camada de gestão, né, para conseguir lidar com as dependências, com as N áreas que precisam, né, que a gente precisa lidar. Então, o avanço nessa performance, ela também impacta diretamente no tamanho, nas estruturas desses times, que são mais enxutos, que têm menos carga de gestão ali, né, menos overhead de gestão, e conseguem entregar mais código com mais velocidade. Né? Então, tem um impacto aí de... realmente fazer mais por menos, é o que a gente vê mesmo, né, nessas operações. Acho que é uma mudança conceitual, que é um ponto importante. A gente sempre resolveu problemas ou construindo processos ou colocando mais pessoas. Ou pondo mais gente. Sempre esse é o caminho. Né? E acho que quando a gente olha para o reporte do Dora, ele olha para essa visão mais de nova engenharia, de tecnologia como um meio habilitador, ele vai no caminho contrário. Né? É sobre você tirar a fricção e você gerar velocidade. Então, automatizar mais, né, e Exato. ter menos pessoas. Na verdade, não é nem talvez diminuir as pessoas atuando nesse time, mas colocar essas pessoas para atuarem em desafios em próximas coisas, né, nos próximos desafios.
Exato. Boa. E agora, eu tenho a visão de que implantar isso corporativamente é um movimento top-down, né? A liderança precisa estar muito comprada com isso, precisa buscar isso, precisa provocar isso nos seus times com bastante frequência ali, né? Para que, inclusive, tenha um aspecto cultural ali, né? De dar o safety para os times experimentarem algo novo. Né? Operações que nunca trabalharam, por exemplo, com um shift left de segurança, eles não têm, tem que aprender a lidar com isso. E a liderança precisa dar o mínimo de safety ali para esses times conseguirem desenvolver esse tipo de habilidade. Né? E como é que vocês entendem que a liderança precisa, o que a liderança precisa desenvolver, ou o que ela precisa ganhar ali de habilidades para trazer essa vertente para os times? Né? Um ponto que eu vejo, e pode ser até apontado como uma certa tendência, né, que a gente não tem, a gente tem cada vez menos os papéis super especializados, né, onde eu tenho uma liderança que fala só de processo, uma liderança que fala só de tecnologia, uma liderança que vai falar só de design. Né. Acho que é até um sinal de maturidade quando a gente começa a ter lideranças que entendem o todo, né? Entendem essas capacidades, como elas se conectam para levar o nosso produto e nossos resultados à frente. E quando a gente tem lideranças que conseguem trabalhar nessa via mais larga, né? Com mais disciplinas, você cria protocolos de comunicação com o time. Né? Você consegue missionar melhor esse time consegue dar respostas em relação aos desafios que essa liderança consegue entender e vai no caminho de tirar a fricção que o Marcão mencionou. Né? Eu gosto de pensar em 4 passos. Assim, né? Acho que tem um passo que é implantar efetivamente as métricas. Isso não é trivial, né? Porque quando a gente fala de MTTR, isso envolve áreas de operações, de infraestrutura, né? N áreas ali, para chegar que geralmente calculam ou tratam o MTTR, né? De forma mais horizontal e não naquele produto, com aquela squad, né, que está trabalhando naquele produto. Então, implantar as métricas para dar visibilidade, isso precisa ser acessível para os times, né, porque senão eu preciso ter o cockpit do avião. Né, é o protocolo que o time entende também. É o que o time entende, acho que ali é um driver importante. A gente precisa experimentar, né, então, assim, escolher os lugares onde a gente vai gerar cases, referências que são radicalmente diferentes do que a empresa está acostumada. Né? Isso já vai provocar muito movimento interno, é muito complexo, né? Porque aí aquele time vai falar, então eu não tenho ferramenta para fazer automação de segurança dentro do meu fluxo. Esse é um problema que eu descobri agora que eu preciso resolver. Então, isso gerar um contexto menor com relevância, né, que você comentou, Marcão, eu acho que é fundamental para aprender, né, para gerar um aprendizado rápido ali, um impacto que já vai dá bastante resultado. Eu acho que tem a perspectiva de criar as plataformas tecnológicas, né, ou as plataformas internas de desenvolvimento, que como é que a gente dá ferramental para que esses times trabalhem. Né, o Lean, a manufatura Lean fala muito disso. Né, você precisa dar ferramenta para a produção. Né, a ferramenta precisa estar acessível, à mão, o mais curto possível ali, para que haja fluxo de produção contínuo. E, no fundo, a missão da plataforma interna, acho que é dar ferramenta para fluxo de produção contínuo. E aí, por último, gerar, né, o aprendizado colaborativo, né, levar outros times para conhecerem o que aquela squad conseguiu fazer, disseminar esse conhecimento dos aprendizados. Né, acho que tem muita capacitação que precisa acontecer nas empresas também, para que dê certo. Né? E acho que esse é um ponto-chave, essa abertura para aprendizados, que acho que é um ponto que aparece muito em qualquer lugar quando a gente fala de segurança, e a segurança para errar. Que acho que uma diferença de pegar uma mudança de modelo para esse é que não tem uma regra, não tem uma fórmula pronta, cada lugar vai ter o seu jeito. Então, ter a segurança de que a gente precisa testar, que a gente vai errar, que a gente vai aprender, e está todo mundo comprado, eu acho que é fundamental. Então, esse apetite até por um certo risco. De alguma forma, falar assim, aquela fórmula que eu usava tantos anos atrás, ela não vai me mudar de patamar. Eu tenho que ter um apetite para risco, mas um risco onde eu gere segurança para todo mundo envolvido. Acho que tem pergunta aí, Marcão, vamos ver se... A primeira aqui fala assim, para uma empresa que está começando a cultura DevOps, quais recursos do DORA vocês consideram indispensáveis para serem implantados primeiro? Quem quer começar? Depois eu quero.
Cara, eu acho que eu não consigo pensar em nada mais básico do que o controle do código, né, cara? Você ter um plano de SCM que garanta que você realize o trabalho, que ele está persistido e o que vai chegar nos ambientes de desenvolvimento, teste, produção, condizem com aquilo que o seu time produziu, esse é o essencial, né? E aí eu acho que em cima dessa base vem uma série de outras coisas também muito importantes que passo a bola para vocês. A gente falou um pouco sobre continuous integration, né? Então, para garantir que todo commit que eu estou fazendo, eu tenha um teste regressivo rodando, o mínimo que for, ele vai me dar mais segurança para colocar isso em produção. E é um passo inicial, pode ser teste unitário no começo, que vai ajudar a acelerar. Então, acho que ter controle de versão, ter um continuous integration, uma esteira onde eu tenho ambientes, eu faço deploy nos meus ambientes de forma automatizada, sem interferência manual, eles também ajudam a gente a acelerar. Acho que o outro que é, pegando as práticas do Dora, é a gente precisa evitar andar com o avião sem instrumentos. Então, a partir de uma implantação de indicadores, seja Forkmetrics, ou até muitas vezes a gente não tem maturidade de conseguir avaliar os 4, né? Como comentou, o MTTR é um indicador complexo, ele é complexo. Mas outros a gente consegue estabelecer melhor. Poxa, eu não vou conseguir olhar o lead time do commit até o deploy, mas, poxa, eu consigo olhar entrar em teste para frente. Então, começar a ter algum indicador, acho que ele é fundamental, que ele comece a te levar para os Forkmetrics. Eu ia comentar nessa linha, cara, que não subestimem o poder de ter os indicadores como a primeira coisa a se gerar, né? Então, se eu quero aumentar a velocidade, por que eu quero DevOps, né? Para aumentar a velocidade no meu processo de desenvolvimento, precisa medir, precisa começar por aí, né? E se não tem a métrica, é construir, conseguir capturar essa métrica, é o ponto de partida. A outra que eu vejo que é um pattern também é test automation. Automação de teste, cobertura de teste, usando, né, patterns de pirâmide de teste para ter uma saúde ali na implementação, é algo que é essencial para trazer velocidade no fluxo de desenvolvimento, porque o teste ele é um dos grandes gargalos, né? Se a gente pensar no fluxo, teste manual, fazer regressão, ele é um grande gargalo. Então, teste, eu gosto de uma frase que a vida é muito curta para testes manuais. Deixa eu pegar um gancho aqui, que tem uma pergunta sobre teste que apareceu. Aí Boa. você já comenta que o teste de software, principalmente unitário, ele ainda é pouco explorado por muitas empresas de TI, que tentam focar os esforços em testes de UI. Quais recursos de DevOps a falta de teste unitário pode impactar? Olha, eu diria que na sustentabilidade da sua suíte de testes, né? Testes que estão muito focados em UI são testes caros de serem construídos, são mega difíceis de fazer manutenção, porque você está testando, você está automatizando o acesso de telas. E aí, quando o requisito muda, né, você acabou de aprender com o seu usuário lá, que aquela tela precisa ser quebrada em duas para dar melhor experiência. Ferrou, né? Um monte de teste, depois você tem que fazer automação, etc. E existe o conceito, né, quem não conhece, um pattern chamado pirâmide de testes, né, o teste pirâmide, que ele mostra, né, que os testes de camada unitário, que são os testes de código, né, eles são muito mais baratos de serem implementados. Depois vem os testes de componentes, que vão testar a integração entre os métodos, né, depois tem os testes de integração, aí depois vem os testes end-to-end ou de UI, que são bem menores para testar fluxo crítico, né? Então, pensando no e-commerce lá, né, Dai, botar um item no carrinho e fechar uma compra, isso zero erros tem que ter nesse fluxo aí, isso não pode falhar. Esse a gente faz o end-to-end. O fluxo de fazer a venda, se fazer a compra, no caso, a gente está fazendo a compra no e-commerce, esse é primordial, né? Mas aí você tem que elencar onde que você vai gastar esforço. Você não vai fazer um teste, às vezes, num pedaço lá do site, você vai gastar um mega esforço e ele não impacta a jornada principal, né? Que é a questão da inversão de comportamento pensando em qualidade. E os testes de UI, eles têm muito maior dependência, é muito mais caro você fazer, você vai ter que provavelmente fazer integração com vários sistemas, depender de outras áreas se você não tiver o desenvolvimento end-to-end. Para desenvolver isso é muito pesado. Então, se começar do unitário ali, é bem mais rápido de pegar e estar rodando a cada commit. Queria colocar um comentário aí, até na linha da pergunta, né, quando eu estou começando com o teste unitário, o que eu coloco? Né? Eu me lembro de uma vez onde a gente estava implantando em um cliente, estava no início da jornada de testes automatizados,
A gente passou ali um mês desenvolvendo código, aumentando a cobertura, e o superintendente, na época de tecnologia do cliente, perguntou, né, pô, Cledson, mas a gente vai desenvolver teste unitário até quando? Né? E aí se conecta a questão das métricas que o Concon falou. Né? Quando a gente coloca teste automatizado na linha, o que a gente está querendo fazer é diminuir o lead time pós-desenvolvimento. Né? Então, se eu estou colocando automação de teste, eu espero ter menos erros em produção e eu espero que o caminho entre o commit do código terminado para a entrada em produção diminua, porque eu diminuo a importância do teste manual. Então, você entendeu o correlacionamento das métricas, as capacidades e até onde elas podem levar, é o que pode direcionar seus caminhos. Aí. E acho legal, acho que um outro ponto para teste que ele é importante é assim, o design do software, do código e a arquitetura, ele tem um papel fundamental no teste. Fazer um teste end-to-end de um monolito é uma coisa. Um teste end-to-end de uma arquitetura desacoplada, que você começa a colocar teste de contrato para minimizar a complexidade do teste end-to-end, que você começa a trazer outras práticas, ele muda muito o jogo. Tem um artigo bem legal do Spotify, claro que é de uma maneira bem disruptiva, de como eles testam microserviços, e eles vão até numa linha, eles chamam de um honeycomb de teste, que eles falam assim, poxa, eu tenho teste unitário só para onde tem regra de negócio de fato, eu preciso testar uma regra de código, eu tenho muito teste de integração para garantir que as coisas se conversam, e eu tenho teste end-to-end desacoplado. Então, a arquitetura, para mim, o design, ele é fundamental numa prática de aplicação de teste automatizado. Até porque aí a criação de teste também vira uma disciplina padronizada. Exato. Sendo uma disciplina padronizada, você consegue formar pessoas mais facilmente para realizar testes e, de repente, trabalhar até em algum tipo de automação. Né? Pô, developer que não automatiza teste, o developer elite, né, dos times elite, automatizam testes, e Total. o test engineer, né? A gente está vendo muito no mercado a nomenclatura do test engineer, onde o time de qualidade ou os testers são coders, né? Passam a implementar automação, conhecem scripts de automação, conhecem de programação. Então, acho que esse é um movimento muito poderoso, que, inclusive, começar com automação de testes resulta em arquiteturas mais modulares, né? Menos dependentes. Então, eu gosto bastante de enfatizar a prática do test automation como uma das primeiras ali no DevOps, porque eu acho que ela tem um impacto muito positivo no todo. Assim. Legal. E esse modelo do teste engineer, ele se conecta ao que a gente fala de time de plataforma, porque ele está muito mais focado em garantir a plataforma de testes, tira uma visão de dependência, né, de, terminei de codar, jogo aqui por cima do muro e alguém resolve do lado de lá. Não, pô, eu tenho uma plataforma de teste, é parte do meu entregável, conseguir testar. Então, acho que tem super fundamental essa prática. Gente, estamos com o tempo um pouco estourado aqui, vamos encerrar. Posso fazer um jabá? Posso fazer um jabá? Por favor. No finalzinho, vale, vai. Bom, a gente vem também, assim, como aqui na CIT, a gente vem aprendendo bastante com esse tema, a gente vem desenvolvendo conhecimento, né, em como a gente acelera e ajuda os nossos clientes nessa jornada a ganhar esse nível de maturidade. E a gente, inclusive, desenvolveu um produto, né, que ajuda, é um produto que se conecta nas ferramentas de automação, do desenvolvimento do time, né, pensando lá em Jira, em Azure DevOps ou em Bamboo, né, nas esteiras de desenvolvimento, nas ferramentas de estabilidade e monitoração, e gera as Fork Metrics, e baseado na informação das Fork Metrics, quais são as capacidades que são recomendadas, né, tem um algoritmo de Machine Learning, que já nos dados que a gente tem das operações que usam o nosso produto, recomendam as capacidades que deveriam ser priorizadas naquele contexto, com treinamentos, como é que as operações ali, o time de desenvolvimento aprende a implementar essa prática, e dá para ter uma governança, inclusive, corporativa. Né? Existe um jeito da gente ver como é que está o nível de maturidade de cada uma das squads de desenvolvimento dentro dessa jornada. Então, é um produto bem legal, a gente tem tido feedbacks muito positivos dos nossos clientes disso, e eu vim aqui uniformizado com ele, que é o Galaxy Ops. Quem quiser saber mais, entre em contato com a gente ou digita aí galaxyops.cint.com para conhecer mais sobre o produto. E contem com a gente também para essa jornada, para trazer os aprendizados e trocar mais ideia. Quem quiser continuar essa discussão aqui com a gente, estamos todos no LinkedIn aí disponíveis, e é muito bacana. Este é o tipo de conversa que a gente gosta. A gente gosta.
Podia ir longe aqui. Energia boa, pô. É isso aí. Ia passar o dia aqui falando sobre isso. Gente, obrigado pela participação, quem ficou aí até o final. E muito bom. E até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.